O Estado, percebendo que nesse momento que perdeu a materialidade do software, alguns anos depois, né? Então, alguns anos depois, o Estado percebendo que perdeu a materialidade do software e, consequentemente, perderia a arrecadação, o Estado, deu um pânico, né? Deu um pânico, falou, como assim eu vou perder a arrecadação? Em contrapartida, a Lei Complementar 116 de 2003 acrescentou o item 1.05 na lista, que é o cessão e licenciamento de software. Então, assim, na verdade, migrou a arrecadação que seria do Estado, migrou, na verdade, para a prefeitura, para os municípios, né? Para o ISS. Então, as pessoas deixaram de pagar ICMS sobre o meio físico, não existia mais meio físico, então só pagavam o ISS sobre o valor de licenciamento, a cessão de uso do software. Já que a gente, agora já tem outra tecnologia, mas até então não comprava o software, comprava a licença de usá-lo. Então você tem a licença para usá-lo, não é a propriedade do software, você tem a licença de usá-lo. Então, ok, se enquadrava na Lei Complementar 116 de 2003, mas os estados não se conformaram com essa perda de receita e aí criou-se o conflito de competência. Já tínhamos um pouco de conflito sobre essa questão, definição do que é software sob encomenda e software de prateleira, mas aumentou o conflito quando os estados se reuniram e fizeram um convênio 181 de 2015, que diz o seguinte: autoriza as unidades federadas que especifica a conceder redução de base de cálculo nas operações com software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres da forma que especifica. Então, na verdade, os estados eles sentaram, e são praticamente todos os estados, e decidiram primeiro que software era mercadoria, mesmo quando não tem meio físico, tá? Não tendo meio físico, mesmo não havendo meio físico, isso aí depois tem num outro convênio que é o 106 de 2017, ele fala assim: disciplina os procedimentos de cobrança de ICMS incidente nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados e concede isenção nas saídas anteriores à saída destinada ao consumidor final. Então, o que temos aqui? Os estados entenderam por conta deles, tá? Lembrando que convênios são normas do poder executivo, não do poder legislativo, portanto não é legislação que eu diga própria daqueles que têm o dever de nos representar, de representar a população, e sim a norma do poder executivo, quem executa. O que na minha opinião está errado, porque essa ampliação do conceito era matéria de lei, mas enfim, através de convênio, norma do Poder Executivo, os estados entenderam que aquele software de prateleira, baseado na decisão do STF de 99, software de prateleira, ele é considerado como ICMS independente de ser por download, ser por transferência de dados, independente de ter meio físico. Então eles reconceituaram, na verdade, mercadoria. Só mercadoria não precisa ser bem corpóreo. Não foram bem essas palavras que foram utilizadas, mas esse foi o conceito. Mercadoria não precisa ser bem corpóreo, portanto o software ele é uma mercadoria eletrônica, mesmo que não tenha meio físico. Com essa ampliação, ao meu ver, o Estado invade a competência do ISS, que já tinha lá na Lei Complementar 116, no item 1.05, cessão e licenciamento de software. Então ele invade a competência do município ao tributar software de prateleira como mercadoria. E ele diz, olha, eu não estou invadindo nada, na verdade eu tô cumprindo o entendimento do STF lá de 99, que já dizia que software de prateleira era mercadoria. Não, porque em 99 o STF disse que software de prateleira era mercadoria no que tange ao meio físico, e não tem meio físico mais. Então eles não estão cumprindo a decisão que foi proferida em 99, porque em 99 ele falava meio físico. E se agora não tem mais meio físico, aquela decisão então não se aplica mais ao caso. Mudou a situação, mudou todo o contexto.
Mas não foi assim que eles entenderam, então usaram a decisão, na minha opinião, de maneira errada para trazer o software, mesmo sem meio físico, para o campo de competência do ICMS. Em contrapartida, os municípios falaram o seguinte: não, senhor, olha só, software sob encomenda sempre foi serviço, então esse nem se discute. Isso o Estado também não discute. O software sob encomenda o Estado não discute, até porque o forte da arrecadação não está no software sob encomenda, está no software de prateleira, né? Aquele software que a gente baixa, que está pronto, que eu só faço download lá no meu computador, né? Então, é isso que o Estado se concentra, dizer que é ICMS. E o Estado diz, olha, e o município diz, olha, software por encomenda nem vou discutir, que é ISS mesmo. E o software que você chama de prateleira, na verdade também é ISS, porque o item 1.05 diz cessão e licenciamento, e o que você tem é uma cessão ou licenciamento de uso, você não tem a propriedade do software. Então, se não há meio físico, se não transferiu a propriedade, que é um pressuposto da incidência do ICMS, a transferência da propriedade, então não estamos no campo de incidência de ICMS, sim no campo de incidência de ISS. Neste caso, está assim, completamente configurado o conflito de competência. Imagina que você é uma empresa de software, como eu tenho um cliente, por exemplo, que fabrica software, né? Faz software e faz sob encomenda e faz também software que é considerado de prateleira, aquele software que é feito para todos. E aí ele cria uma insegurança jurídica imensa, porque diz, olha, o cliente pergunta, eu pago afinal o quê? ICMS ou pago ISS, né? E a gente vai dizer o quê? Depende, espera um pouquinho, deixa eu ver o que eu entendo, né? Então, primeira polêmica, né, com relação a isso. Bom, configurado esse conflito de competência, o que fez o Estado? Para ele competir com o ISS, o ICMS, a alíquota regra geral é 18%. A alíquota do ISS, a máxima é 5%. Para o Estado competir com o ISS, o que ele fez? Disse, olha, sim, é mercadoria, você tem que pagar ICMS, mas eu vou te dar uma redução de base de cálculo, que é o convênio 106 de 2000, na verdade, desculpa, 181 de 2015, que reduziu a base de cálculo do software de ICMS para 5%. Então, o que acontece? Eu sou fabricante de software, estou na dúvida se eu pago para o Estado ou se eu pago para o município. Normalmente, eu tenho mais medo do Estado. Eu tenho mais medo do Estado me cobrar. Até porque o Estado ele tem mais estrutura para me cobrar. E aí eu opto por pagar ICMS. Mas eu falo assim, não, mas eu não vou pagar ICMS, afinal é 18%. Não, fica tranquilo, o Estado te deu uma redução de base de cálculo de 5%. Dessa maneira ele compete com o município, percebe? Ficam alíquotas equitativas. E aí estimula o contribuinte a pagar ICMS, certo? E não ISS. O que significa que sim, o município, entendendo que é licença de uso e que você deveria pagar ISS, pode perfeitamente autuar, eventualmente, o contribuinte que está pagando ICMS. O contrário também é verdadeiro, né? Com base neste convênio, nessa nova interpretação do Estado, o contribuinte que paga ISS pode sim ser autuado pelo Estado, com base nesse normativo aqui, embora, na minha opinião, o normativo do Estado completamente inconstitucional, né? Eu sou pela tributação do ISS. Acredito também que os tribunais vão acabar se posicionando neste sentido, embora não tenhamos nenhuma